No início de seu ministério, Jesus entrou em um barco no mar da Galileia e contou sua primeira grande parábola, a parábola do semeador. Esta parábola poderosa nos ensina a importância de estarmos preparados para receber a palavra de Deus e sermos frutíferos para o Senhor. O cenário da história é bastante notável. Jesus tinha acabado de sair de Cafarnaum, localizada ao norte do mar da Galileia. Quando ele começou a ensinar, um grande grupo de pessoas se reuniu na praia. Por causa da multidão crescente, Jesus subiu em um barco e começou a ensinar para que todos pudessem ouvir. Embora não saibamos a localização exata, o local tradicional é chamado de Enseada do Semeador, e foi identificado por causa da acústica criada naturalmente. Ainda hoje, se alguém ficar na beira da praia, sua voz pode ser levada a grandes distâncias. Nesta parábola, Jesus descreve um semeador que lança suas sementes, que caem em 4 áreas principais. As primeiras sementes caíram na beira do caminho, onde foram pisoteadas e comidas pelos pássaros. Em seguida, algumas sementes caíram em solo rochoso, onde não conseguiram criar raízes profundas, assim, foram expostas ao sol quente. Outras sementes caíram entre espinhos, que eventualmente sufocaram as plantas jovens e frágeis. Finalmente, algumas das sementes foram plantadas em solo fértil e úmido, onde poderiam criar raízes e produzir uma colheita. Para o público que ouvia Jesus naquela época, esta parábola de um semeador plantando sementes teria sido uma história familiar. A maioria de seus ouvintes teria plantado e colhido pessoalmente durante toda a vida. No entanto, para um público moderno, a parábola às vezes pode ser difícil de entender. As técnicas de plantio e colheita mudaram significativamente nos últimos 2000 anos, o que pode levar a interpretações erradas. Com isso em mente, vamos sujar um pouco as mãos, por assim dizer, e aprender sobre a agricultura antiga. Muitos agricultores no antigo Israel não possuíam suas próprias terras. Em vez disso, eles receberiam uma administração anual de um terreno atribuído a eles pela liderança local. Cada agricultor individual marcaria seu lote de terra, não com uma cerca como é comum hoje, mas sim com algum tipo de marco, como uma árvore, uma pilha de pedras ou outra característica notável. Sem cercas para delimitar os espaços, pequenos caminhos seriam usados para que os agricultores pudessem acessar seus terrenos. Provavelmente é a isso que Jesus se refere como o primeiro tipo de solo onde as sementes caem nos caminhos e são comidas pelos pássaros. Jesus nos diz que isso representa aqueles que ouvem a palavra, mas porque não entendem o que foi dito, o maligno tira as sementes que foram plantadas em seus corações. Depois que as colheitas anteriores foram colhidas, os campos foram então queimados. Isso devolveu as cinzas e outros minerais ao solo. Os animais seriam então autorizados a vagar pela terra em busca de comida, deixando para trás estrume, e assim, fertilizando o solo. Em um clima tão árido, o sol quente queimaria o solo e o estrume, deixando para trás um solo duro e rachado. Embora Israel seja seco durante grande parte do ano, quase sem chuva de maio a outubro, quando chove, chove torrencialmente. Na verdade, Jerusalém recebe quase a mesma quantidade de chuva que Londres, mas em menos da metade do número de dias. Essa chuva cai predominantemente durante 2 estações, conhecidas como chuvas anteriores ou primitivas e chuvas últimas. As primeiras chuvas começam em novembro e dezembro, amolecendo o solo para que as sementes possam ser plantadas, e a terra possa ser cultivada. As últimas chuvas vêm em março e início de abril, nutrindo as colheitas plantadas, com a colheita da cevada chegando na Páscoa por volta de março ou abril, e a colheita do trigo na festa das semanas em maio ou junho. Ao contrário da agricultura moderna, quando as colheitas são irrigadas por meio de valas, irrigação por inundação ou esguichos, antigamente a maioria dos agricultores em Israel praticava o que é conhecido como agricultura seca, com a chuva como a única fonte de umidade. Isso significa que era crucial plantar culturas durante a estação chuvosa.
Isso também significava que, para preservar o máximo de água possível no solo, muitas vezes eram deixadas pedras no solo, proporcionando sombra e locais onde a água poderia se acumular. Isso é muito diferente da primeira agricultura americana e europeia, onde as pedras eram removidas dos campos e usadas para construir cercas ao redor da propriedade. Provavelmente seria a isso que Jesus se referia para o segundo tipo de solo, o solo rochoso. Ele representa aqueles que inicialmente recebem a palavra com alegria, mas por não terem raízes, quando chegam tempos difíceis, sua alegria prova ser de curta duração e eles caem. Depois que o solo foi amolecido pela chuva, o agricultor primeiro lançou as sementes no solo. Em seguida, os animais eram usados para puxar um arado para cultivar a terra e misturar as sementes no solo. Como as sementes são plantadas antes de a terra ser arada, elas podem cair em solo espinhoso ou onde crescem ervas daninhas e cardos. Essas plantas indesejáveis sufocam as sementes em crescimento, absorvendo a luz e a água. O solo espinhoso representa aqueles que ouvem a palavra, mas permitem que os cuidados do mundo e o engano da riqueza sufoquem a palavra e, portanto, nunca se tornam frutíferos. E finalmente, aprendemos sobre as sementes que caem em solo úmido e fértil. A boa terra representa aqueles que ouvem e abraçam a palavra. São eles que podem produzir uma colheita que rende muito mais sementes do que as usadas para semear, rendendo até 30, 60 ou até 100 vezes o número original de sementes plantadas. Esta poderosa parábola, como se pode imaginar, pode ter múltiplos significados ou interpretações. O semeador pode representar Deus ou aqueles autorizados a agir em seu nome. A semente, Jesus nos diz que é a palavra. Este poderia ser o Evangelho de Jesus Cristo ou até mesmo o próprio Salvador, pois ele nos diz: Eu sou a palavra. Ao lermos a parábola do semeador, podemos perguntar: onde as palavras de Cristo se enquadram em nossas vidas? Elas caem em caminhos pisoteados, em solo pedregoso, espinhoso, ou em solo bom? Em Efésios, somos encorajados a deixar a palavra de Cristo criar raízes no solo fértil de nossos corações. Para que Cristo habite em vossos corações pela fé, para que, estando arraigados e alicerçados no amor, possais conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para aqueles de nós, que têm Jesus Cristo profundamente enraizado em nossos corações, o que estamos fazendo com isso? Estamos procurando multiplicar o amor do Salvador compartilhando-o com outras pessoas? Estamos constantemente trabalhando e cuidando do solo de nossos corações para que as sementes plantadas possam continuar a florescer? Ao encontrarmos alegria em estudar as palavras de Cristo, encontraremos forças para resistir aos espinhos, às pedras, aos pássaros e até mesmo aos fortes raios do sol que incide sobre nós. Ao fazermos isso, as refrescantes águas vivas que vêm do Salvador, fornecerão o alimento vital, de que precisamos para crescer e florescer. Mas e você, já sabia o significado da parábola do semeador?